Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com os nossos autores e autoras. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado pela Cionária Costa Santana, que acabou de publicar com a gente. Olha, esse livro aqui, nós já vamos falar dele, Tecendo Redes de Economia Solidária com mulheres rurais. E tem um subtítulo muito bacana, por uma melhor qualidade de vida no campo. A Cionária já vai contar um pouco de onde é que esse livro surge, de que pesquisa, porque vocês sabem, nós somos especialistas em conversão de TCC, mestrados e doutorados em livro. Então vocês já vão saber do que se trata este livro aqui da Cionária Costa Santana. Cionária, para a gente conhecer um pouquinho, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando o teu livro. Conta um pouquinho quem é a Cionária, de onde é que ela vem, onde é que ela trabalha, aonde é que você está nesse Brasilzão, para a gente conhecer um pouquinho mais. Obrigado, bem-vinda. Olá, obrigada. Meu nome é Celnária, como você já bem me apresentou. Eu sou extensionista rural, minha primeira formação é técnica agropecuária. Atuei durante um bom tempo como extensionista, através da IBDA, prestando assistência técnica para agricultores e agricultoras, quilombolas, né, na área rural. E foi nesse interim, nesse trabalho desenvolvido, que começou a nascer um sentimento diferenciado pela população rural. E aí eu comecei a me aprofundar em algumas políticas públicas específicas para o meio rural e comecei também a aprofundar a minha formação nesse aspecto. Fiz algumas pós-graduações e depois fiz o mestrado em extensão rural, que foi onde despertou esse interesse em escrever sobre mulheres, já que era minha área de pesquisa, falar de mulheres rurais, e isso despertou em mim uma parceria da UFRB, junto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que era o projeto NET. E nesse projeto, mulheres rurais do território Vale do Jiquiriçá, que é onde eu atuo até então, e eu pude conhecer um pouco da realidade dessas mulheres rurais. E com isso, a cada dia que eu me aproximava dessas mulheres através do trabalho que eu desenvolvia, crescia um sentimento maior acerca daquilo que eu estava fazendo. Então, o meu trabalho de extensionismo, ele ganhou uma visibilidade maior por conta justamente do trabalho que eu desenvolvia. Então, realizando feiras da agricultura familiar, feiras de economia solidárias, eu pude aperfeiçoar mais o meu carisma, o meu carinho acerca dessas mulheres, principalmente com o trabalho que vinha sendo desenvolvido, né? Sempre visando a melhora da qualidade de vida dessas mulheres. Então, hoje, eu estou atuando no município de Amargosa. Eu não estou diretamente atuando com a extensão rural, mas eu continuo na minha área de pesquisa. Eu estou desenvolvendo um trabalho como articuladora de desenvolvimento territorial pela Secretaria de Educação, através da Fundação Getúlio Vargas, atuando no NTE 09, mas continuo aprofundando minha pesquisa na área rural, né? Então, tudo aquilo que envolve mulheres rurais, agricultores familiares, ligar essas políticas públicas, principalmente no que tange a economia solidária, eu sempre estou buscando, né, participar e desenvolver ações que fortaleçam essas políticas. Hoje, fazendo doutorado, eu estou no segundo semestre do doutorado de Desenvolvimento Territorial e Agroecologia da UNEB, e a minha linha de pesquisa continua na mesma vertente, né, da agricultura familiar. Eu estou pesquisando sobre alimentação, alimentação escolar, o que acaba fomentando ainda mais a participação das mulheres nesse processo. Então, nesse interim, essa é a Celnária, e eu tenho buscado, cada dia que passa, me aprofundar mais um pouco dentro da linha que eu busco. Eu saí de Valença, que é o território Baixo Sul, minha cidade de origem, e hoje eu estou aqui no território de identidade Vale do Jiquiriçá, atuando aqui nos 20 municípios, dando continuidade nesse trabalho de desenvolvimento rural, de fortalecimento das políticas públicas para as mulheres, no fortalecimento da agricultura familiar, no desenvolvimento do trabalho que eu busco estar fazendo para melhorar a qualidade de vida no campo, de homens, mulheres e jovens, principalmente das mulheres rurais. Bárbaro. E, Cionária, veja como
o teu trabalho, a tua vida, a tua pesquisa vão se encontrando, né, e se entrelaçando, né? Muita gente diz, mas como é que faz uma pesquisa? Ora, olha para a vida, olha para os problemas cotidianos, olha para as potencialidades, para as políticas públicas, olha para um grupo específico, como a senhora estava citando, que é as mulheres, os jovens. Pesquisar não é difícil. Difícil é pesquisar uma coisa que você está distante, de longe, que você tem que fazer todo um processo de aproximação. Eu vejo muito isso, né? Nas pesquisas, o pessoal que quer pesquisar uma coisa onde não tem nenhuma conexão. E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas imagens que estão aqui na capa, que mostra justamente essa dinâmica, né, senhora? Integrada, em rede, as imagens que você trouxe para a capa do teu livro, que fazem parte, inclusive, das divisórias internas aqui do livro da Cionária, trazem essa dinâmica de vida, né, conectada e enredada, né, às mulheres no campo. Cionária, para que o pessoal entenda, né, o pessoal às vezes gosta de saber como é que um autor, uma autora se conecta a uma editora. Como é que você nos encontrou? Antes de nós falar no livro em si, como é que você achou a Diálogo Freiriano e fez a tomada de decisão de publicar o teu livro aqui com a gente? Como é que foi esse encontro? Então, com o mestrado, a gente sempre está escrevendo artigos, sempre participando de congressos, e aí a gente Uhum. sempre está buscando editoras de qualidade para poder publicar. E em uma dessas buscas, eu vi uma chamada, né, da editora, e aí eu entrei para pesquisar, descobri o Instagram, comecei a analisar e eu vi que tinha várias publicações de diversos livros, de diversos autores, e a forma que era apresentado me chamou a atenção. E aí eu busquei saber como era que acontecia, ver se de fato o que aparecia lá no Instagram, se realmente dialogava com a realidade. E assim, eu gostei do que eu vi, logo em seguida entrar em contato e confirmou exatamente tudo aquilo que eu tinha visto lá nas publicações do Instagram. E aí a gente acabou entrando em um diálogo assertivo e hoje estamos aqui fazendo Bárbaro. essa divulgação desse trabalho lindo, que está lindo mesmo, que é É o verdade. resultado do meu mestrado, que foi realizado na Univasf, lá em Juazeiro. Bárbaro. E eu quero agora que você conte exatamente isso. Bom, temos aqui um livro que ele não caiu do céu, né? Ele é fruto de uma pesquisa, né? Você foi a campo, fez registro, tirou foto, elaborou esse material. Conta um pouquinho o que o pessoal pode encontrar nesse livro. E eu quero aproveitar para dizer, ou em cima ou embaixo desse vídeo, a depender da rede social que você nos acompanha, né? Assiste esse papo aqui com a Cionária, você vai encontrar o link onde você pode acessar o livro impresso, o livro digital, enfim, né? Então acesse, você que pesquisa política pública, você que pesquisa, né, as coisas do campo, pesquisa mulheres, precisa ler o livro da Cionária que está aqui, que vocês então acessam através do link. Conte um pouquinho, Cionária, como é que surgiu esse desejo, essa pesquisa e o que você traz aqui, né, para quem que esse livro é útil, enfim, comente um pouquinho sobre o teu livro. Então, desde quando eu iniciei a minha carreira profissional, tinha muitas coisas que me inquietavam. E uma das coisas era que, muitas vezes, o que aparecia nas escritas, nos livros, nas apresentações, muitas vezes não dialogava exatamente com a realidade do local que eu estava, né? Então, parecia uma coisa à parte, parecia uma coisa distante, né? Então, eu sempre busquei escrever sobre aquilo que eu estava trabalhando, sobre aquilo que eu estava próximo e que requeria um aprofundamento maior acerca do que estava sendo tratado, né, da temática a ser tratada. Então, na minha primeira pós-graduação, eu escrevi sobre uma política pública rural, né, uma política pública de campo, porque era o que eu estava vivenciando no campo. Depois eu fiz uma outra pós-graduação, que eu comecei a escrever sobre as mulheres rurais, até então não tinha entrado a economia solidária, e depois eu tive a oportunidade de participar de um congresso nacional, de um congresso, de uma conferência nacional, que foi em Brasília, onde eu tive o maior conhecimento acerca da economia solidária, e, de fato, eu descobri que o que eu já fazia já era a economia solidária, só que tinha um outro nome, né? Então, através do projeto NEDES, como eu já sinalizei, e como eu tinha muito contato com mulheres, realizava muitos seminários para melhorar a formação dessas mulheres, para trazer mais informações para elas,
Então, eu comecei a pesquisar mais acerca dessa economia solidária. E muito se falava de economia solidária, mas quando você dialogava com essas mulheres, a forma que elas descreviam essa economia solidária era diferente daquela economia solidária que, teoricamente, a gente conhecia. Então, eu busquei aprofundar mais o conhecimento através do conhecimento dessas mulheres. Então, quem comprar adquirir esse livro vai perceber que eu falo da economia solidária através do Paul Singer, que é o pai da economia solidária aqui no Brasil, mas em outro momento eu trago um capítulo específico falando do entendimento dessas mulheres acerca da economia solidária. Eu descrevo a economia solidária a partir do entendimento dessas mulheres, né, através da visão delas, que é basicamente aquilo que eu sinalizei um pouco um momento atrás. Né? A gente já faz economia solidária, porém, muitas vezes denominado de outras formas, tecnologias. Mas foi bem dessa forma, e aí eu aprofundei a pesquisa acerca disso, justamente naquilo que eu faço, na prática. Esse termo de extensionista rural, ele me favorece muito, porque eu sou muito prática. Né? Eu não gosto apenas de ficar na teoria, de contextualizar de fato com aquilo que está sendo vivenciado. Né? Então, o contato com as mulheres nos encontros, nos seminários, nas formações, que não só eu fazia enquanto NEDET naquela época, mas também como a ADT da CEPLAN, e acompanhando também a própria cooperativa, que elas são vinculadas, que é a COPEIP, acompanhando a FASE, que a FASE também é uma instituição, né, que fazia esse processo de assistência técnica. Então, acompanhando esses trabalhos, a gente pôde, de fato, conhecer, de fato, a realidade dessas mulheres e poder sistematizar isso, colocar isso no papel de uma grande valia, e principalmente nesse momento agora de poder mostrar esse trabalho em si. Bárbaro, bárbaro. E eu acho que grandes pesquisas nascem dessas conexões, né? Você fez uma pesquisação, quer dizer, é já uma metodologia hiperparticipativa, onde você se insere. E eu acho que isso é de grande valor, porque uma coisa é isso que a senhora diz, uma coisa é a gente pesquisar com o pé no chão, enraizado, né, na relação com o objeto de pesquisa. Isso traz uma compreensão e uma síntese muito mais poderosa que uma breve ou distante observação disso, né? Então, esse enraizamento e essa trajetória acionária enriquece esse material aqui. Eu quero reforçar, ou aqui em cima ou aqui embaixo você encontra o link para você adquirir a obra, vale a pena você ter, para que você possa ver. Eu estava olhando aqui, né, Sionara, enquanto você falava as imagens, os gráficos, as projeções que você faz, planilhas, tem muita coisa, muita foto, inclusive, desses encontros com as mulheres do campo. É fabuloso, é fantástico. Queria que você encerrasse contando um pouco, Sionara, como é ter um livro publicado, quer dizer, quais são as novas experiências que você está tendo a partir do livro, né? Você vai fazer lançamento, já fez, e que você desse um conselho para quem está nesse movimento de já pesquisou, terminou o mestrado, terminou um doutorado, mas ainda não publicou. Que conselho que você dá também para quem está nessa jornada de desejo de ter um livro e ainda não publicou? Me conta primeiro o que você está vivenciando depois da publicação. Então, eu sempre tive. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente vê como uma coisa totalmente distante. Né? Então, eu sempre via. Eu amo livros, eu compro muito livros, mas eu nunca conseguia me ver como autora de um livro. E através dos estudos, principalmente depois no mestrado, eu fiz a apresentação e seria um trabalho que eu não queria que fosse para a gaveta. Uhum. Né? E aí uma das pessoas que estava na banca disse que meu trabalho estava digno de um livro. Ai, que E eu bacana. tinha também um colega que falava, Nara, você precisa escrever livro, as histórias que você tem, as vivências que você tem, você precisa escrever. E eu vi no mestrado, né, o trabalho que eu fiz da dissertação, um trabalho minucioso, com cheio de detalhes e realista de fato, a necessidade de não, eu vou tornar isso público, eu vou escrever isso e mostrar para as pessoas que há possibilidades, que basta a gente querer buscar e a gente consegue de fato alcançar esses sonhos, que eu vejo isso como um sonho. Né? Tem um ditado que dizem: planta uma árvore, tenha um filho, escreva um livro. Livro, é isso Então, eu aí. sempre dizia, poxa, já plantei uma árvore. Filho eu não quero agora, porque eu já tenho meu sobrinho. Mas eu preciso de um livro.
E aí Sim. eu vi nessa oportunidade, e aí através das escritas de artigos, publicação, quando você vê um artigo seu publicado em uma revista, quando você vê um artigo seu no capítulo de um livro, você desperta. Por que não ter um livro? Né? Então, foi dessa forma que começou a despertar cada vez mais essa vontade, e digo que eu estou muito radiante. Até então, até um determinado momento, eu vendo lá algumas publicações, eu não estava tão feliz, eu acho que não tinha caído a ficha. Certo. Mas dessa semana passada para cá, a ficha caiu de fato e a emoção tomou conta. Que Eu estou bom. muito feliz de vendo as mulheres, a devolutiva das mulheres que participaram da pesquisa. Olha só, eu estou na capa, eu estou aparecendo na capa, então isso me enche, sabe? Ver minhas colegas mandando mensagem, Nara, o livro está maravilhoso, e fazendo um print, postando, então isso foi muito gratificante para mim. Que E é legal. essa a sensação. Eu espero que esse tenha sido o início de novos livros que vão surgir e que eu possa estar manifestando através dos livros os meus desejos, as minhas vivências e principalmente aquilo que eu acredito. Eu acho que a gente peca muito em não relatar, em não escrever, em não divulgar as vivências que nós temos, as descobertas que nós fazemos, principalmente quando se tange na área rural, principalmente quando se tange a extensão rural em si. Então, apesar de eu estar atuando hoje na educação, a extensão rural ela faz parte da minha vida. É algo que eu desejo, que eu quero continuar comentando, que eu quero continuar participando, e oriento todos os outros profissionais da área que participa, que faz pesquisa, que presta assistência técnica, que escrevam sobre isso, que escrevam sua experiência de dia de campo, que escrevam suas experiências de pesquisa que foi feita, que traga relatos de agricultores familiares que fez plantio ou que avançou em determinadas políticas públicas, porque se a gente não escreve, se a gente não relatar isso, a gente não tem como registrar e É. mostrar o tanto que é gratificante fazer esse trabalho chamado de extensionismo rural. Então, eu sou muito grata, estou muito feliz com essa conquista, agradeço muito a Deus pela essa oportunidade, e eu acho que depois de tudo que eu lutei, de tudo que eu vim passar, eu acho que eu contei para você da outra vez, eu sobrevivi à Covid-19, eu saí ilesa de um AVC hemorrágico, e hoje eu estou aqui fazendo a divulgação de meu livro. Hoje eu estou aqui falando com você como doutoranda. Então é algo que, de fato, nunca nos meus sonhos mais maravilhosos eu imaginei que isso seria possível. E hoje, graças a Deus, eu percebo que ele é possível sim. Eu estou conseguindo alcançar isso e digo para todas as meninas e meninos que estão aí do outro lado, que não acreditam que é possível, acredite, porque é possível sim. E eu estou aqui como prova viva mostrando isso para vocês. Que maravilha, você merece, Nara. É uma luta diária, né? Você é uma mulher negra no interior da Bahia, fazendo essa luta permanente diária, e de fato é inspirador demais. E fica aqui a dica da Sionari, você tem que se movimentar, você tem que ir atrás dos teus sonhos, não de uma forma romantizada, não, é conquistar. Veja, o sonho da Exatamente. Sionari é de um mundo melhor. É um mundo melhor para as mulheres do campo, é um mundo melhor com a economia solidária. E a publicação, você disse muito bem, Sionara, ela registra e compartilha a experiência que outras pessoas em outros lugares poderão usufruir do teu livro, da partilha do conhecimento para impactar a realidade também. Fica aqui o convite para leitura, para experiência. Em cima ou embaixo desse vídeo você acessa este livro na versão impressa, na versão digital, por favor, fiquem à vontade. Sionária, querida, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse papo. Você é convidada a conhecer a nossa editora também, se você quiser publicar o teu TCC, teu mestrado, teu doutorado, né? Como disse a Sionária, compartilhar o teu conhecimento também. Conte conosco. Sionária, muito obrigada por hoje e um abraço a todos. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.